Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguns rostos aqui são bastante conhecidos, outros estou vendo pela primeira vez. Imagino que você também esteja me vendo pela primeira vez. Nós estamos numa semana bem especial. No nosso calendário ocidental é o momento em que nós comemoramos a Páscoa, cuja origem está na Bíblia. Eu imagino que você deva conhecer um pouco da história do Êxodo, quando Deus tira Israel, os hebreus do Egito, e institui uma festa, onde um cordeiro sacrificial, havia um cordeiro que deveria ser sacrificado, a carne do cordeiro deveria ser comida, ervas amargas eram comidas junto com aquele cordeiro. Qual o propósito daquilo tudo? Deus queria ensinar os hebreus a respeito de algo futuro, algo que haveria de acontecer. Você acabou de ver um clipe muito belo. A festa da Páscoa simbolizava, na visão cristã, esse clipe que você acabou de ver, a morte substitutiva de Cristo, como quando os cordeiros tomaram o lugar dos primogênitos no Egito. E no mundo ocidental, quando o cristianismo domina o Ocidente, a Páscoa ganha outros contornos, né? Que hoje se fala em Páscoa, você pensa em chocolate, coelho. Não é assim a Páscoa na Bíblia. O centro da Páscoa na Bíblia é Jesus Cristo. Eu vou estar com vocês hoje, sexta, amanhã e sábado. Eu quero falar com vocês 3 temas relacionados à cruz de Cristo. Por que a cruz? Por que Cristo teve que morrer na cruz? É o que eu quero falar com vocês essa noite. Amanhã eu quero tratar um pouco da ocorrência da cruz, coisas relacionadas diretamente à morte de Jesus. E por fim, no sábado, eu quero falar com vocês a respeito do pós-cruz. E daí? Cristo morreu, e o que eu tenho a ver com isso? Não é? Eu nem existia. O que a cruz tem a ver comigo? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Por que Cristo morreu na cruz? Qual a necessidade? Eu quero começar falando dessa necessidade de Cristo ter morrido na cruz. Abra a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Capítulo 12. Todas as vezes que eu venho aqui falar para vocês, eu não faço sermão, não tenho um roteiro. Eu tenho um tema, nós vamos conversando, dialogando. E se você tiver curiosidade, não hesite em levantar a mão e perguntar. Aqui é um diálogo. Capítulo 12. A pergunta que nós queremos responder nesta noite: por que a cruz? Não é? Símbolo máximo do cristianismo. Para os cristãos, alguém conhece a palavra excrucitante? Palavra que quer dizer muita dor. Vem da palavra cruz. Porque a cruz era um instrumento de provocação de dor. O intuito da cruz era provocar a dor. Daí vem a palavra excrucitante, cuja origem está na cruz. Por que os cristãos valorizam tanto a cruz? Porque era necessário que Cristo morresse na cruz. Apocalipse capítulo 12. E você vai começar a entender comigo nessa noite o porquê era necessário que Cristo morresse na cruz e por que nós cristãos damos tanta ênfase. Temos no nosso calendário um período especial para comemorar a morte de Cristo. Capítulo 12, verso 1. Acompanhe comigo na leitura. Vou ler alguns versos para que você entenda a essência do que eu quero dizer para você nessa noite. João tem uma visão. Viu-se grande sinal no céu. Que sinal é esse, João? A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma dica bíblica para você. A menos que o contexto seja extraordinário, todo o texto da Bíblia deve ser lido literalmente. Mas como interpretar literalmente isso aqui? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. O bom senso nos diz que isso aqui é uma linguagem simbólica. E o que João quis dizer com essa linguagem? Continua a leitura, verso 2. Essa mulher estava grávida, estava para dar à luz. No verso 4 ele vê um outro sinal, agora um dragão vermelho. Esse dragão arrasta consigo, ele tem 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. O verso 4, a sua cauda arrasta consigo. Essa palavra arrastar, no grego, ela tem uma conotação mais ideológica. Ele convence, ele consegue angariar, consegue convencer, trazer consigo
1/3 da parte das estrelas do céu. Na interpretação tradicional, são os anjos. E esses anjos, junto com o dragão, vieram para a terra. Perceba uma coisa. A cena está no céu. Concordam comigo? E agora a cena começa a se estabelecer onde? Na terra. A mulher está para dar à luz. O dragão queria devorar o filho. Verso 5, o filho varão nasceu. Foi ao céu. A interpretação mais tradicional é que esse filho varão é Jesus Cristo. E o que acontece com a mulher que ficou na terra? Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado o lugar para que nesse deserto ele sustentasse essa mulher por 1260 dias. A cena volta para o céu, verso 7. Uma guerra no céu. Entre quem? Entre Miguel e os seus anjos. E o dragão e os anjos do dragão. Esse dragão é expulso, não tem mais acesso ao céu. E veja agora o verso 17 do mesmo capítulo 12. O dragão foi expulso. Não há mais lugar no céu para o dragão. Contra quem o dragão foi pelejar? Contra a mulher. Só que essa mulher tem uma característica. O restante da descendência da mulher tem uma característica. Eles guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Eles guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Preste bem atenção nos elementos desse texto aqui. Dragão, não é? Mulher, descendência. Estão concordando comigo? Vocês conseguiram perceber tudo isso? Tem um dragão. No verso 9, João diz que esse dragão é a antiga serpente. Então vejam só. Dragão, serpente, mulher, filho, varão. Filho, varão. O que o capítulo 12 de Apocalipse está nos ensinando? Eu não vou entrar nos detalhes que antecedem isso aqui. Ok? O capítulo 12 de Apocalipse nos ensina que houve um conflito. Uma guerra, uma contenda, que começa onde? No céu. Não tendo mais como estar no céu, o dragão então só se vê na possibilidade de atingir uma mulher. Que mulher é essa? A gente vai já ver daqui a pouco. Uma mulher. E há uma qualidade dos descendentes desta mulher. Eles guardam os mandamentos e o que mais? Uma segunda qualidade. Qual é a segunda qualidade? Tem o testemunho de Jesus. Não vai ter tempo para trabalhar o que é o testemunho de Jesus. Guardem esses elementos. Mulher, dragão, filho. Esqueci mais um. Mulher, dragão, filho e descendente. Volte comigo sua Bíblia no Gênesis agora. No Gênesis. Capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Verso 15. Alguém quer ler? Tem achar a página aí, disponível. 4. Vocês estão com uma Bíblia em comum, não é? Gênesis capítulo 3, verso 15. Leiam, por gentileza. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ponto. Porém, Inimizade. vocês viram que no Apocalipse 1, conflito entre dragão, mulher, não é? No Gênesis tem uma inimizade entre quem? Entre a serpente E a mulher. e a mulher. Continue a leitura. Entre a tua descendência. Opa, agora vem um descendente. Descendente de quem? Seu descendente. Entre a descendência da serpente e um descendente da Mulher. mulher. Continue. Peraí, eu perdi. 3. Meio, 3,15. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que João está fazendo para nós? O que João está fazendo no Apocalipse? João está nos dando uma explicação de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é uma descrição do que Deus faria. Haveria uma guerra entre Deus e Satanás, entre os descendentes da mulher, o povo de Deus, contra aqueles que se filiam, digamos assim, a Satanás. Os elementos que você leu em Apocalipse, todos eles estão em Gênesis capítulo 3, verso 15. Isso só me dá um contexto. Tá, tem um conflito. Mas o que está em jogo nesse conflito? O que está em jogo? O livro de Jó, vamos lá com Jó, fazendo várias pontos aí, me dá uma chave. O livro de Jó me dá uma chave. Jó capítulo 1. Antes de Salmo. 358. Qual é o capítulo? Jó capítulo 1. 58, 57. Livro de Jó capítulo 1.
tempo eu acabei de fazer uma semana de oração só sobre o livro de Jó. Para mim, um dos livros mais fantásticos da Bíblia é o livro de Jó. E eu acho que você vai vislumbrar disso o porquê. Livro de Jó, capítulo 1. Jó segue a mesma estrutura do Apocalipse. Há uma cena na terra. A descrição de quem é Jó, das bênçãos que ele tem. No verso 6 do capítulo 1, a cena vai para o céu. E no céu há um conflito entre Deus e Satanás. Querem ver? Verso 6 do capítulo 1 de Jó. Vou ler com vocês. Num dia, Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Veja, Deus e Satanás. Diante de quem? Há os filhos de Deus aí. Quem são os filhos de Deus? Não resta dúvida que são anjos. Não resta dúvida. Não temos tempo para explicar isso aqui. Mas são anjos. Anjos contemplam uma cena entre Deus e Satanás. Deus puxa a conversa. Verso 7. O que você está fazendo aqui, Satanás? Verso 8, Satanás responde. Verso 8, Deus responde. Você observou, meu servo Jó? Na terra não há ninguém semelhante a ele. Satanás não se conforma com a resposta. Porque no verso 7, Satanás diz assim: eu vim da terra e passear por ela e rodear. Essa expressão ela quer dizer eu vim do meu domínio. Eu vim do meu domínio. Então Deus diz: Satanás, se a terra é teu domínio, por que na terra alguém que serve a mim? Que é Jó. Por quê? Vocês conseguem perceber um conflito ideológico? Estão vislumbrando isso? Jó está no meio da disputa. Jó é fiel ou não é fiel? Pena que não temos tempo para ler, mas o capítulo 1 descreve as riquezas de Jó. E a integridade de Jó, homem íntegro. Nada a reclamar de Jó. E Deus diz: olha, o domínio é teu, mas Jó serve a... E Satanás diz: espera aí, continua a leitura comigo. Verso 9 em diante. Verso 10. Acaso o Senhor não cercou Jó com todas as bênçãos? O que Satanás está dizendo? Que Jó só serve a Deus por... E o que está implícito também? Barganha. Jó não serve a Deus de pura sinceridade, mas por interesse. E Deus, você também não é tão bonzinho assim. Você compra a servidão de teus filhos. Jó só te serve porque você dá. Você compra. Por acaso, ele diz no verso: você não deu tudo para ele. Coisa curiosa. Até Satanás reconhece que bênçãos, quem concede, é Deus. Pena que nós, seres humanos, nem reconhecemos isso às vezes. Mas até Satanás reconhece. O que você faria se fosse Deus? Veja, Deus sabe tudo? Segundo a Bíblia, sim, sabe tudo. Mas e os filhos de Deus que estavam vendo a cena? Sabem de tudo? Você é Deus. O que você faria? O livro de Jó é problemático em alguns aspectos. Porque literalmente Deus diz: tá bom, Jó está nas tuas. É que a gente não dá para falar disso, mas Deus coloca Satanás sob um poder sobre Jó. Um poder, embora imponha um limite. Mas o ponto em questão que eu quero ressaltar para que você entenda o porquê da cruz é que Deus estava numa sinuca de bico. Deus sabe que Jó é íntegro. Mas quem não sabe que Jó é íntegro? Aqueles que contemplam aquela disputa ideológica. Aqueles que contemplam aquela cena. Como é que aqueles que contemplam aquela cena poderiam saber que Deus está certo e Satanás errado? Não havia outra alternativa. Deixa ele passar pela prova. Vem comigo no Gênesis novamente. E agora a cruz vai começar a fazer sentido para vocês. Tudo é um contexto. A cruz é fruto de um contexto. Que é esse contexto que eu estou tentando descrever para vocês. Há uma guerra. Há um conflito ideológico. Cujo centro é: quem é Deus? Deus é aquilo que ele diz ser, ou Deus é aquilo que Satanás diz ser? Essa batalha cósmica que o Apocalipse descreve é a respeito da identidade de Deus. Deus é mesmo amor, Deus é mesmo justiça. Por isso que a ênfase do Apocalipse recai sobre a lei, sobre aqueles que guardam a lei, aqueles que obedecem a lei.
Deus é justo? Lei vem à tona. Mas Deus ama? Vamos lá, Gênesis, comigo. Livro do Gênesis. Você conhece a história, imagino. Deus cria o paraíso. Coisa bonita. Põe capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Eu já vi ateus fazerem a seguinte crítica. Fazer a seguinte crítica para nós, né? Deus põe a árvore do bem e do mal, proíbe os dois de comerem, os dois comem, Deus vai e pune os dois, né? Sem esse contexto, a árvore de conhecimento do mal fica sem sentido. Por que Deus cria um jardim, põe uma árvore e pede que o casal não coma aquela árvore? Isso só é explicado quando você entende esse contexto. Que houve uma batalha no céu a respeito de quem é Deus. Deus é justo, Deus ama, Deus é amor, Deus é justiça. E Deus fala assim para o casal: tudo vocês podem comer, menos esse fruto. Havia alguma coisa errada com o fruto? O fruto era bom ou era mau? Era bom ou era mau o fruto? Não tem a menor dúvida de que o fruto era bom. E Eva percebeu isso. Se você ler comigo no capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Olha o que a mulher percebe. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que mais? Agradável aos olhos. Desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e também deu ao seu marido. Prestem bem atenção na minha linha de raciocínio. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês. Não havia nada de errado com a árvore. Nada de errado. Mas aquela árvore era uma prova do quê? De fidelidade, de obediência. Por que essa prova? Porque o caráter de Deus está em xeque. Eu quero que você pense comigo. Quando Adão e Eva comem daquele fruto proibido, quem é que sai vencendo? Satanás. Satanás, as teses satânicas parecem fazer todo. Eu não disse que eles não poderiam, não é possível te obedecer por amor? Eu te falei isso? E os anjos contemplam toda esta cena. Paulo vai dizer esse raciocínio lá em Coríntios, quando ele diz que nós somos um espetáculo, tanto para anjos, quanto para homens. Os anjos olham para nós, mas preste atenção, quando os anjos olham para nós, não é como a gente que está vendo filme comendo pipoca. Não é essa a sensação dos anjos. Imagine a seguinte cena, e aqui eu abro um parênteses, né? Você chega em casa, liga a TV e pensa na pessoa que você mais ama. Plantão do Jornal Nacional, sequestrador com a arma na cabeça da pessoa que você mais ama. Qual é a sua sensação ao ver essa cena? Não é de regozijo. É de desespero, querendo que alguma coisa seja feita. E é assim que os anjos olham para nós. Eles nos contemplam. Mas não é uma sensação de entretenimento. É uma sensação de que isso aqui acabe logo. Adão e Eva comem do fruto. Deus havia dado uma lei. Comam de tudo, menos, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão, prestem bem atenção, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram. E agora, o que Deus faz? Quem acha que Deus deveria matar? Quem acha que Deus deveria dar um jeitinho brasileiro? Vamos lá. Você acha que no Brasil se faz justiça? Para os ricos, né? Os poderosos se fazem. Eu dava de... O que você acha do STF? O que você acha do STF? Eu ainda não encontrei. Veja, por que eu estou falando desses aspectos? Porque Deus se encontra num dilema entre amor e justiça. Alguns querem a justiça, tem que matar. Porque disse que se comesse... Qual é o meio termo? A gente vai explicar agora. Criando pontos de interrogação na cabeça de vocês. Deus está numa sinuca de bico, num dilema. Disse que se comesse deveria morrer, então não resta outra
Alternativa, ele tem que matar e Adão e Eva tem que morrer. Mas como é que Deus mostraria amor se ele cumprisse a lei? Mas se por outro lado Deus dissesse, olha, deixa para lá. Deixa para lá. Eu amo vocês e nada vai acontecer com vocês. Parabéns. Mas você não é justo, não. Você não é, porque soa para nós que Deus deixa o pecado impune. Romanos capítulo 3. Preste bem atenção nesse texto. Romanos capítulo 3. Preste bem atenção no que Paulo vai dizer. 126. Romanos capítulo 3. 26. Verso 26. Romanos capítulo 3, verso 26. Diz assim: tendo em vista a manifestação, a palavra grega quer dizer comprovação. Traduzido como manifestação, mas quer dizer comprovar. É um termo jurídico. O grego é um termo jurídico. Está judicialmente comprovado. O quê? A justiça de Deus, a sua justiça, do tempo presente, para agora, ele ser justo e ao mesmo tempo, o que está implícito aqui? Que antes da cruz, é como se os pecados não tivessem sido. O pecado estava, e Paulo vai continuar dizendo, veja o verso 25, a quem Deus propôs o seu sangue, com propriação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, para comprovar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado. Houve um tempo em que os pecados foram deixados impunes, até o dia em que Cristo morreu na cruz. Volta comigo para o Gênesis. Se Deus cumpre a lei, ele é justo. Mas como é que ele ama? Se Deus ama, como é que ele pode ao mesmo tempo demonstrar sua justiça? O que você faria se fosse Deus? Você quer que Deus ponha fim no mal agora? A gente não clama muitas vezes para acabar com todas as maldades. Se nós temos esse desejo, imagina Deus. Imagina Deus. Só que Deus não age só por impulso, como nós agimos. Nós agimos só porque temos vontade. Deus tem as mesmas vontades, ou até mais. Só que tais impulsos, se é que Deus tem impulsos como nós temos, são conduzidos em Deus por sua onisciência. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Deus não deixará nenhum pecado impune, porque ele é justo. E todos aqueles que se salvarem ou se perderem, serão salvos ou perdidos, não por falta de amor de Deus. Não por falta do amor de Deus. Eu quero sintetizar, eu acho que eu já contei essa historinha aqui. Mas eu vou contá-la novamente, para que todo esse contexto faça mais sentido para você. Até porque alguns não estão me vendo pela primeira vez. Imagine um reino antigo. Conta uma história que havia um reino antigo. E nesse reino havia um problema. As pessoas roubavam demais. Até parece que o reino é hoje. Não é muito longe esse reino daqui. Esse reino é muito longe daqui. E o rei, preocupado com a justiça e com a convivência entre o seu povo, estabeleceu uma lei. Aquele que for pego roubando, perderá os 2 olhos. Ficará cego. E as pessoas, durante muito tempo, pararam de roubar. Por quê? Talvez medo da punição. Mas um dia, alguém foi pego em flagrante. Pegaram um criminoso, levaram na presença do rei, tiraram o capuz do rosto dele. Sabem quem era o criminoso? O príncipe, o filho do rei. E agora, o que você faz? O que você faria se fosse o rei? Quando eu conto essa história, alguns querem dizer assim, arranca só um olho. Para mim, é a pior de todas as alternativas. Pior. Por quê? Porque não é justo. A lei exige quanto? 2. Não, arrancar só um, mas a lei exige 2. É igual aquele que é condenado a 30 anos e passa 6 meses na cadeia, mas
A lei exige 30, então tem que ser 30. A lei exige 2, então tem que ser 2 olhos. E como é que você demonstra amor arrancando o olho de alguém? Essa é a alternativa em que você não demonstra nem amor e nem justiça. O que você faria se fosse o rei? Aplicar a lei? Ok, você está sendo justo. Mas como será que os que eles se contemplam você pensariam acerca de você? Se ele não teve misericórdia nem do filho, o que dirá? De mim. Eu cumpro a lei, mas não porque eu amo este rei, porque eu admiro, mas porque eu o temo. Porque eu temo que aconteça comigo o que aconteceu com o filho dele. Mas se o rei, por outro lado, não faz nada, como ficaria a integridade desse rei? Fez isso porque é o filho dele. Habeas corpus é porque é poderoso. Mas se fosse comigo, era justiça. Não admiro esse rei, não tenho a minha menor afeição, não tenho apreço por ele. O que você faria se fosse o rei? Segundo a história, o rei olha para o seu filho e diz: filho, deixa eu te olhar pela última vez. A lei exige 2 olhos, ela terá 2 olhos. Pode arrancar os meus. Pensa comigo na atitude desse rei. Ele era culpado? Ele era culpado ou inocente? É justo, ok. É justo e inocente pagar no lugar do culpado? Mas será que ele era inocente? Tão inocente assim? Vamos pensar. Quem criou não foi ele? É aí que eu quero chegar. A minha pergunta foi: é justo e inocente pagar no lugar do culpado? Não. A menos que aquele inocente também seja vítima. Se eu roubar 100 reais de alguém, eu posso, se eu quiser, perdoar a dívida. Por quê? Então ele foi levado a... Porque eu sou a vítima. Diga. Ele foi levado aquilo que ele é fruto do meio. Porque é a lei dele. Porque a lei que foi quebrada é a lei dele. É o caráter dele. Então, nessa condição, por que eu não poderia morrer no lugar da humanidade? O que eu tenho a ver com isso? Porque nenhuma outra criatura poderia morrer no lugar da humanidade. Porque nenhuma delas. E aqui, eu acho que é fundamental a gente entender que Jesus é Deus. Por quê? Porque se Jesus não é Deus, quem veio morrer no lugar da criatura é uma outra criatura. É como você pegar um filho para salvar um, matar o outro. Como é que se demonstra amor nesse cenário? Amor é, de fato, amor se Jesus for o mesmo Deus cuja lei foi quebrada. Vocês concordam comigo? Porque ele se torna uma vítima. A minha lei, a minha índole, o meu caráter foi posto em xeque. Então, para que eu possa me mostrar como alguém que ama e que ao mesmo tempo é justo, eu, como também vítima, posso morrer no lugar do culpado, mesmo eu sendo inocente. Vocês conseguem compreender por que a cruz é central para o cristianismo? Vocês fazem? Porque sem a cruz, Deus deixa de ser aquilo que a Bíblia descreve o que ele é. Sem a cruz, Deus não é nem amor e nem justiça. Sem a cruz, quem estaria certo era Satanás. Vocês não temem pensar nisso? Satanás tem razão? Ou tinha razão? Se alguém que não queria que Cristo morresse na cruz, esse alguém era tudo aquilo de açoite, zombaria, chacota, era uma tentativa de evitar que Cristo morresse. Que ele desistisse. E ele poderia desistir. Não era uma coisa, uma ceninha, não era teatro. Não era encenação. Porque essa encenação não é amor. É ficção. Para que seja amor, aquilo tinha que haver escolha. Tinha que haver decisão. E Deus decidiu, Deus escolheu morrer no lugar do homem por meio de uma cruz. É por isso que a cruz é central para o cristianismo. Como é que as pessoas se salvavam antes da cruz? O fato é que ninguém estava salvo. Você acabou de ler em Paulo comigo. Antes da cruz, vocês conhecem aquele episódio em que Satanás e o anjo do Senhor contendem pelo corpo de Moisés?
O que Satanás está fazendo lá? Por que ele quer o corpo de Moisés? Por quê? Porque Moisés havia pecado. E o que a lei dizia para o pecador? Morrer. E o que o anjo do Senhor queria fazer com o corpo de Moisés? Aí vem uma polêmica que está rolando aí pela internet. Para nós adventistas, Moisés ressuscitou. A ressurreição, ela era, até então, ilegal. Por que ilegal? Porque o salário do pecado é quem pecou tem que permanecer e não ressuscitar. E o anjo do Senhor nem discute com Satanás. Olha, você conversa lá com Deus, eu vou levar, você se resolve lá com ele. Depois a gente resolva lá com ele. Porque até a cruz, perdão e graça eram coisas que violavam a lei. Alguns cristãos querem transmitir a ideia de graça da seguinte maneira. A graça é o seguinte. A lei diz que você tem que andar no máximo a 100 por hora. Você andou a 120, o guarda te pegou, a multa é R$500. Mas o guarda, cheio de graça, ele diz, tudo bem, pode ir embora, não faz de graça. Isso não ilustra o que é a graça do ponto de vista da Bíblia. Porque a graça não é uma anulação da lei. Essa ilustração só faria sentido se o guarda tirasse o dinheiro do bolso dele e pagasse. A lei foi satisfeita. E ao mesmo tempo você foi agraciado. É por isso que Cristo tinha que morrer na cruz. Porque a lei de Deus é tão santa, tão perfeita, tão imutável, que nenhum jeitinho brasileiro poderia ser capaz de atendê-la sem que não fosse pela morte do próprio Senhor. Vocês conseguem me entender? Queridos amigos, se hoje nós estamos aqui é por causa da cruz de Cristo, por causa da justiça e do amor de Deus, que hoje nós podemos estar aqui, procurando entender mais por como Deus nos ama e como Ele pode nos oferecer sua justiça. É por isso que a cruz é o centro da história, é por isso que na tradição cristã, o calendário, o tempo se divide entre antes e depois de Cristo, cujo clímax do ministério de Cristo é sua morte e ressurreição, a cruz do Calvário. Eu espero que Deus nos faça cada dia mais nos dar prazer de entender o que é a cruz e como ela é central na vida daqueles que amam a Deus e querem servi-lo, querem segui-lo e fazer sua vontade. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha pelo menos vislumbrado um pouquinho por que Cristo tinha que morrer na cruz. Porque agradecemos pela cruz. A Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado porque quando nós pecamos por meio de nossos primeiros pais, herdando deles nossa natureza pecaminosa, não fomos deixados a sós, não fomos deixados para cuidar de nós mesmos, mas o Senhor decidiu se fazer homem, viver entre nós, nos substituir na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por tão grande amor, e obrigado por revelar que o Deus a quem nós servimos é um Deus de justiça, um Deus que não deixa pecado impune, um Deus que porá fim a toda maldade. Cristo Jesus, que a cruz não saia da nossa mente, da nossa vida em nenhum instante, e que nunca nos esqueçamos do Teu amor para com cada um de nós.
Como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, que sejamos constrangidos por esse amor. Cada pessoa aqui presente possa internalizar este amor, experimentá-lo e compartilhá-lo com aqueles que ainda não o conhecem. Dá-nos um bom restante de noite, que o Espírito Santo nos acompanhe, que os anjos nos guardem, continue a velar por nós. Nos perdoe no que nós falhamos, nós te pedimos isso em teu nome. Amém. Boa noite a todos.